Gente, meu nome é Leda Saboia. Eu vou falar para vocês sobre consultoria de imagem corporativa. Eu sou formada pela Universidade Estácio do Ceará e sou pós-graduanda pela Faculdade Ateneu em Gestão de Moda. A gente vai começar falando sobre o que é o personal stylist e a diferença do consultor de imagem. Depois a gente vai falar um pouco sobre como é formada essa imagem pessoal e, por fim, a gente vai falar da imagem corporativa, pessoal corporativa. O personal stylist é um profissional que tem como objetivo vestir uma pessoa adequadamente, pensando nas suas cores, no seu biotipo, nas peças que os beneficiam, no seu estilo pessoal e no seu estilo de vida. O consultor, diferentemente, ele trabalha a aparência pessoal da pessoa, avaliando pele, cabelo, maquiagem, pensando também no seu comportamento e dando um pouco de etiqueta pessoal. O consultor ele age muitas vezes como psicólogo, porque como a gente mexe com o lado psicológico, com as peças de roupa, a gente interfere também no lado psicológico. Esse cliente deve sempre almejar as cores e as formas que beneficiam, os códigos que ele deseja transmitir, quais são as mensagens que ele quer passar para as outras pessoas, pensar nos valores que ele acredita, melhorar sempre sua autoestima e sua autoconfiança. O trabalho da consultoria acontece em 5 etapas. A primeira etapa seria a etapa de entrevista. Como seria essa entrevista? O consultor irá entrevistar o cliente para saber como é seu dia a dia, o que ele deseja com a consultoria, já que essa consultoria pode ser uma coisa mais ampla, uma coisa mais simples. E no segundo momento ele faria um estudo de como seria feito o trabalho. O trabalho tem que ser sempre feito a 4 mãos. O consultor junto com o cliente. Por quê? Porque o consultor não pode impor nada. Ele vai orientar esse cliente no que ele deseja. E lembrar sempre que o que vale é o que o cliente necessita e não o desejo do consultor. A terceira parte seria a triagem do guarda-roupa. Seria uma triagem em 3 partes. A primeira, as peças que não servem mais, ou porque o cliente mudou o seu estilo, porque ele engordou ou emagreceu. O segundo seria as peças que podem ir para ajuste, barras, ajuste de tamanho. E a terceira seria as peças que são realmente aproveitadas. No quarto momento seria as compras. Eu digo sempre que essas compras elas podem ser opcionais. O cliente pode querer, junto com o consultor, fazer essa compra ou não. Mas o importante é que o consultor faça essa orientação, que esse cliente ele tenha independência para fazer essas compras sozinho. No quarto momento seria a montagem de looks. O cliente veste esses looks e é feito um book, certo? Com fotografias como referências. Cada look desse tem que ser uma peça de baixo com 2 de cima. O objetivo da consultoria seria direcionar o cliente na formação de sua imagem pessoal. Antes de tudo, pessoa com suas preferências e estilos próprios, oferecendo ferramentas, analisando seu universo organizacional e social, não pretendendo ditar o certo ou errado, já que esse conceito ficou ultrapassado. Assim, o cliente deve ser orientado para que saiba o que vai vestir, qual mensagem ele quer passar para o interlocutor. Quais são as dicas para se ingressar no mercado de trabalho como consultor de imagem? Muito estudo, seriedade profissional, atualização constante, tanto nas tendências como no aprimoramento do trabalho, cursos de qualificação profissional, ética e prática. O que a gente vê muito no mercado hoje de consultoria são pessoas que não são bem qualificadas, pessoas que não estudam, que não buscam se aprimorar e assim o mercado fica deficitário. A roupa é sempre comunicação. O que é isso? Quando eu estou vestindo uma peça de roupa, eu vou estar sempre comunicando uma mensagem para outra pessoa, para o interlocutor ou pessoas do meu dia a dia.
Então eu devo sempre pensar em qual mensagem eu quero transmitir. Aí eu faço uma pergunta a vocês. Quem teria coragem de entrar num avião e o piloto não usar um fardamento adequado? O fardamento, muitas vezes, ele muda o comportamento da pessoa que está vestindo. Por isso é tão importante pensar quando você vai trabalhar, em qual roupa que você vai usar e que mensagem que você quer transmitir. Usar vestimento como forma de comunicar pode ser um artifício a mais na forma de diferenciação em uma sociedade onde cada vez mais pessoas têm maior conhecimento e mobilidade social. Isto é, por que não usar a roupa para me diferenciar? Por que não usar a roupa como artifício a mais em diferenciação? Saber se portar-se em ambientes corporativos e sociais, conhecer as regras de etiqueta, trabalhar o marketing pessoal, isto é, vender-se como um produto que precisa de aceitação no mercado, é de vital importância no mundo globalizado. Então, gente, eu preciso conhecer as regras para eu poder me diferenciar nesse mercado. Um mercado hoje muito competitivo. Um mercado hoje que busca profissionais inteiros. Não só profissionais que sabem fazer um trabalho, mas não sabem comportar-se nesse ambiente. Somos seres visuais. Tiramos impressões baseadas nessa aparência pessoal. As pesquisas dizem que acreditamos mais no que vemos do que no que ouvimos. 55% na aparência pessoal, no olho, no corpo, nas mãos, nos braços. 38% na voz, na maneira de falar. E 7% no que falamos. Então, quais são os outros fatores que chamam a atenção nessa aparência pessoal? A higiene, a expressão facial, os gestos, o vestuário. A gente tem que pensar na nossa aparência como um todo. Pensar em todos nesses itens. No primeiro momento, a aparência e o vestuário são o que contam mais. A imagem pessoal transmite sentimentos, impressões a respeito de cada pessoa, como ela é ou o que ela quer ser. São como códigos implícitos, que são projetados, transmitidos aos outros ao nosso redor. Por isso eu preciso me autoconhecer. Eu preciso fazer sempre uma autoanálise. Como eu me visto? Como é o meu corpo? Como é o meu discurso? Estou satisfeito com a minha aparência? Preciso melhorar ou não? Por que isso, gente? Existe uma grande diferença entre a percepção que cada um tem de si mesmo e a forma como os outros o avaliam. Eu preciso perceber essa diferença e tentar melhorar esses pontos. Eu preciso valorizar as qualidades e melhorar os pontos negativos. A imagem pessoal é sempre construída. Pensando assim, eu tenho que saber que eu preciso construir essa mensagem que eu quero transmitir aos outros. Pensar na roupa, pensar nas minhas atitudes, pensar no meu comportamento, pensar se eu conheço as regras de etiqueta ou não e como eu devo usar tudo isso a meu favor. A imagem pessoal é formada por posturas, vestimentas e atitudes. O que seria essa postura? Como eu me porto, como eu ando, como eu sento. A vestimenta seriam as roupas e as atitudes seriam meu comportamento. A boa postura, o que é que ela transmite? Ela transmite receptividade, segurança, respeito, elegância e simpatia. Por isso, devo sempre pensar nessa postura. As roupas, elas criam um comportamento por sua capacidade de impor identidades sociais e permitir que as pessoas afirmem identidades sociais latentes. É importante estar com a vestimenta apropriada para cada ocasião, não causando conflitos de identidade, sem passar ideias e imagens dissociadas do objetivo pretendido. Falando agora um pouco sobre o que seria a imagem pessoal corporativa. 2 segundos é o tempo que você leva para dizer bom dia a um headhunter e é exatamente o tempo que ele precisa para formar a primeira impressão sobre você. Isso foi uma pesquisa da Universidade de Harvard. Essa pesquisa diz que muitas vezes eu posso ter um bom currículo, eu posso ter uma boa formação e se eu não tiver vestido adequadamente para essa entrevista de trabalho, eu posso não poder ter tempo de demonstrar isso. Na relação de emprego, a sua aparência é tão importante quanto a sua formação e experiência profissional. Quando eu vou vestir-me para uma entrevista de trabalho, ou mesmo quando eu já estou trabalhando, vou trabalhar, eu preciso pensar sempre em quê? Na descrição.
E existem algumas regrinhas que eu devo acompanhar e respeitar. Quais seriam? Nunca devo usar camisas de propaganda, shorts ou bermudas, sandálias ou chinelos e acessórios muito chamativos. Por que isso? Porque quando eu estou usando qualquer um desses artifícios, muitas vezes eu posso estar destruindo a minha imagem profissional e muitas vezes distraindo o interlocutor. Então eu devo evitar uso de óculos escuros em ambientes fechados, principalmente porque quando eu estou conversando ou falando com a outra pessoa, essa pessoa vai querer olhar nos meus olhos, vai querer saber quem eu sou, já que o olho é o espelho da alma. As meias deverão ser sempre a extensão da calça ou do sapato. Nada de usar meias brancas e esportivas com sapatos sociais. E eu devo sempre usar roupas que não sejam tão novas, porque usando roupas novas, eu posso não estar familiarizada com elas e me sentir não à vontade com essas peças. Então, como definir esse dress code profissional? Eu devo sempre pensar no conforto. Conforto meu, no conforto do outro e no conforto da empresa. O que seriam esses 3 tipos de conforto? O conforto pessoal, peças que não me incomodem, que não fiquem repuxando, que eu não precise estar sempre ajeitando, peças curtas demais. Conforto do outro, se você usa, interfere de alguma forma na zona de conforto do outro, que se constrange ou que se desligue a outra pessoa do que ela está fazendo. Cabelos exagerados, perfumes fortes, pulseiras, sapatos que fazem barulho, maquiagem exageradas, lingeries aparecendo. Conforto da empresa. Eu devo sempre lembrar que quando eu estou vestindo uma roupa para ir trabalhar, eu estou representando essa empresa. O profissional, ele não consegue distinguir, o interlocutor, ele não consegue distinguir o profissional como um ser dissociado da empresa. Por isso eu tenho que lembrar que eu devo me vestir pensando no conforto dessa empresa. Quais são os maiores erros para quem busca ter um estilo próprio? Vestir-se para atender às expectativas dos outros, se deixar levar pela moda e ficar se sentindo esquisita ou desconfortável, não respeitar o dress code do ambiente e da ocasião, não coordenar as peças, valorizar os pontos fracos em vez dos fortes, por falta do autoconhecimento. Conhecer-se é um caminho para ser feliz. Eu digo para vocês que o autoconhecimento é uma grande ferramenta para saber portar-se e vestir-se adequadamente. Então, gente, para finalizar, vamos falar um pouco sobre autoestima. O que é que eu preciso para melhorar minha autoestima? Eu preciso sempre me autoconhecer. Em segundo lugar, manter-me em forma física. Isto é, gostar da minha imagem refletida no espelho. E identificar sempre as minhas qualidades e não só pensar nos defeitos. Preciso, através de fotografias, vídeos, imagens, saber quem eu sou e pedir sempre referências para outras pessoas. Bom, gente, vamos ficando por aqui e eu queria primeiramente agradecer a Thalita Galli, que é a organizadora do Congresso de Moda, dizer que para mim foi uma ótima experiência e que estou aqui para a disposição de todos. Obrigada!